Exploradas há milênios, as plantas medicinais possuem atividades biológicas com um ou mais princípios ativos. Esses fitoterápicos servem na síntese de novos produtos químicos e farmacêuticos. Nas últimas décadas, houve revalorização das plantas medicinais. A aceitação do consumidor por fitoterápicos vem do sentimento de que o produto natural seria mais seguro e também pela comprovação científica dos acertos das informações populares. Cerca de 30% dos medicamentos atuais derivam de plantas medicinais ou micro-organismos. Os mais utilizados são analgésicos, calmantes, alergênicos, estimulantes, antidepressivos, anticâncer, digestivos e etc. O mercado mundial de fitoterápicos é estimado em 28 bilhões de dólares. Folhas secas, cascas, raízes e sementes são desidratadas e vendidas em feiras e mercados locais, sem padronização e garantia da espécie ou da sanidade do produto. A maior parte das plantas medicinais nativas é obtida por extrativismo. Isso pode comprometer a sua existência na natureza. A criação de cultivares é uma solução ecológica para a sobrecoleta de muitas espécies. A pesquisa de plantas medicinais cria novas opções agrícolas e fortalece a cadeia produtiva de fitomedicamentos com matéria-prima padronizada. Para falar sobre plantas medicinais brasileiras, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Ilio Montanari, agrônomo do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp e responsável pela criação dos primeiros cultivares de plantas medicinais brasileiras. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Essa agropecuária imensa, diversificada do Brasil, que inclui também o caso das plantas medicinais. Muita gente desconhece essa realidade. É claro que as pessoas sabem que medicamentos naturais, fitoterápicos, tudo isso vem de plantas, não é? Mas existe todo um trabalho de pesquisa, de utilização e até de preservação dessas plantas no Brasil. E sobre isso nós vamos conversar hoje com o Ilio Montanari. Ele está aqui conosco e ele sabe tudo sobre esse assunto. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ilio. Muito obrigado, Evaristo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bom. Ilio, só para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, conhecer um pouco sobre você, como é que você acabou se envolvendo como cientista, como pesquisador que você é da Unicamp, num tema tão diferenciado como esse, que são as plantas medicinais? Você é agrônomo, você devia ter terminado trabalhando com boi, com pasto, com soja. Você não foi para aí, não, né? Não, realmente foi uma opção. Eu, desde da minha graduação, eu queria estudar essas plantas. Na verdade, uma curiosidade de estudante, né? Os efeitos que essas plantas têm, parecia uma coisa muito mágica. E eu, na juventude, então, gostei muito desse assunto e fui por esse caminho. Tive orientadores lá na Escola de Agricultura, na Exalc, e fui me embrenhando nesse assunto e vi que era uma coisa muito interessante, fora realmente do normal, não é? Que era mais grandes lavouras, grandes culturas, e eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e me interessei muito por esse aspecto da agricultura, que são as plantas medicinais. Na época, mal se falava delas. Hoje já são mais conhecidas, ainda bem. E você trabalha num centro de pesquisa dedicado, não é? Praticamente a esse tema. Conta um pouco aqui para nós, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, onde é que você trabalha, o que vocês fazem lá em grandes linhas, assim? O centro é um centro de pesquisas da Unicamp, se chama Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas. Ele foi adquirido pela Unicamp
em 1985, numa época que se começou a dar importância aos produtos naturais. E o reitor da época, o professor Paulo Renato, viu nisso uma oportunidade. Era um centro de pesquisas montado, que ia ser vendido. Foi montado pela Monsanto e operou 2, 3 anos e depois ia ser vendido. E surgiu então a oportunidade da Unicamp comprar esse centro de pesquisas com uma área agrícola, uma fazenda de 37 hectares, né, praticamente dentro da cidade, laboratórios químicos, farmacologia. Então estava tudo montado, a Unicamp viu essa oportunidade, comprou, e era justamente numa época que se discutia o início, né, dos produtos naturais, da importância dos produtos naturais. Então, assim, caiu como uma luva essa oportunidade. E aí começamos a trabalhar aqui no centro em 1986. Mas que bacana, porque às vezes tem a oportunidade, mas as pessoas não aproveitam, né? Parabéns aí ao Paulo Renato, que fez muita coisa, né, na Unicamp, e fez mais essa aí, não é? Esse centro onde você trabalha. Então, nesse centro, eu entendo que vocês façam talvez 2, 3 coisas básicas, né? De um lado, vocês trazem as plantas medicinais brasileiras ou do exterior, vocês conservam uma coleção dessas plantas, não é? Depois vocês também estudam essas plantas do ponto de vista agronômico, como cultivar, como que vai melhor, como é que planta, como é que... E vocês selecionam também aquelas que, considerando uma série de fatores, não só a própria condição da planta, mas quais são aqueles cultivares que têm um potencial para um plantio mais comercial, que atenda a indústria, que produza... É isso, mais ou menos? Você pode explicar um pouco como é que a gente lida hoje, o que vocês estão fazendo pelas plantas medicinais? Esse centro, nosso centro de pesquisas, né, a gente chama CPQBA, trabalhamos muito com produtos naturais. E as plantas medicinais, evidentemente, estão inseridas aí com uma grande importância, mas também trabalhamos com micro-organismos, né? Mas as plantas medicinais são, vamos dizer, o carro-chefe aqui do CPQBA. Então, trabalhamos integradamente, pluridisciplinarmente, o aspecto químico, o aspecto farmacológico e o aspecto agrícola. A ideia é sempre trabalhar com plantas que tenham uma necessidade de se tornar... Existe um público carente de um medicamento, né? Então, a gente escolhe essas plantas para poder trabalhar e chegar até o medicamento, ou avançar um pouco mais. Nós não temos condição de fazer ensaios clínicos, por exemplo, com pessoas, mas a gente avança bastante até entregar os resultados para quem possa fazer estudos clínicos. Então, a nossa ideia, claro, é trabalhar com a flora brasileira. É claro, porque, bom, somos brasileiros e a gente quer valorizar o que temos, né? Então, nós buscamos, primeiramente, identificar quais seriam as espécies importantes. Então, sob que aspecto? O aspecto ecológico é muito importante. Então, temos muitas plantas que estão desaparecendo da natureza porque são exploradas diretamente na natureza, né? O mateiro ou raizeiro entra na mata e extrai o que puder, depois ele comercializa isso. Isso tem levado a um problema ecológico bastante grande, com várias espécies, né? Macela é um problema, ela está desaparecendo, é uma espécie agora ameaçada, carqueja, ipecacuanha, espinheira santa, são muitas espécies que têm um problema de sobrecoleta. Então, esse é um primeiro critério para a gente escolher a planta. A gente escolhe uma planta que tenha uma pressão ecológica. Outro critério é uma planta que tenha uma indicação próxima da sua comprovação científica. Então, já tem muita literatura sobre a planta, muita pesquisa feita sobre a planta. Então,
é mais um fator. E o fator, então, econômico, né? Uma planta que poderia se tornar uma nova opção agrícola. Então, com essas três coisas juntas, a gente escolhe a planta, né? E aí, porque são milhares, né? O Brasil tem milhares de plantas que poderiam virar medicamentos, mas temos que partir de alguma coisa. Então, escolhemos para começar algumas plantas como eu já citei, né? A macela, a carqueja, a espinheira santa, o guaco, e começamos então a formar coleções. A gente faz viagens de coleta, buscamos variabilidade genética, né, onde a gente puder encontrar essa variabilidade, então nas matas, se é de Mata Atlântica, se é de Cerrado, se é da Amazônia, e colocamos essa variabilidade no mesmo local, e aí partimos para fazer as observações, quais seriam mais adequadas, como é que a gente poderia cruzar essas plantas, e iniciamos então um processo que a gente chama de um processo de domesticação da planta, visando criar um cultivar, uma variedade cultivável, que possa então ser explorada pelo agricultor. Ilio, você tocou aí, deu um exemplo muito interessante, muito bem explicado, você é um professor mesmo, porque nós já trouxemos isso aqui no programa com vários colegas pesquisadores da Amazônia, né? Que é praticamente o seguinte: o extrativismo ele funciona enquanto não dá certo, né? Porque se ele der certo, se a espécie mostrar interesse e criar um mercado crescente, ele simplesmente devasta a natureza. Você não é capaz de fornecer, de atender essa demanda. Então, a domesticação é fundamental. Foi assim na seringueira, em tantos exemplos, no Guaraná, no açaí. Quer dizer, na Amazônia está cheio de exemplos que a salvação da lavoura foi você domesticar aquela planta. Então, tem um sentido ecológico, né? Você garante, reduz a pressão lá no habitat. E é claro que quando você cultiva, domestica, você deu o exemplo, você tem uma planta mais homogênea, teores mais homogêneos daquele alcaloide, do que você está procurando, né? É bem disso que se trata. Você pode dar um, dois exemplos concretos disso no Brasil, no trabalho de vocês, ou mesmo, assim, no geral, nessa caso da planta medicinal? Sim. Esse debate da exploração versus o cultivo, eu participei bastante disso no início da minha carreira. Então existia até uma ideia de que se cultivar a planta não vai dar certo porque ela não vai produzir os princípios ativos, o bom é ela estar na natureza. É uma ideia totalmente errada, né? Não é assim que se faz com as plantas, ou que se fez com as plantas europeias, que é o caso que as mais conhecidas, né? Calêndula, camomila, alecrim, sálvia, tudo isso foi domesticado, não é, para poder fazer parte, né, controlando o processo agrícola. A gente tem uma padronização, podemos prever quantidade, frequência, qualidade, e é isso que precisa. Uma matéria-prima precisa ser previsível para que possa ser transformada pela indústria transformadora. Então, o extrativismo, e depois um passo um pouco mais elaborado, que é chamado de manejo sustentado, não é? Que seria, então, tirar menos do que a natureza pode se recompor, mas acontece que ali tem um problema básico, que é, na natureza existe variabilidade. Com variabilidade, e essa variabilidade genética faz com que as plantas produzam diferentes teores de princípios ativos. Então, uma matéria-prima nunca vai poder ser padronizada, extraída diretamente da natureza. E não se consegue prever frequência, não se consegue prever quantas vezes por ano eu vou poder colher. Bem, então, a agricultura, o processo agrícola seria uma saída boa para tudo isso, mas houve muita discussão aqui no Brasil, as pessoas envolvidas
não gostavam de agricultura, né? Então tem que ficar na mata. Enquanto a planta não tem uma importância econômica muito grande, funciona. Funciona também muito para comunidades que estão na Amazônia, comunidades ribeirinhas, comunidades no Vale do Ribeira. Então, quando ela é pouco explorada, é ótimo que a pessoa tenha o seu remédio na porta de casa. É muito bom. O difícil e a dificuldade é quando essa planta alcança uma importância econômica. E então, extrapola o uso da comunidade. E o que nós buscamos, então, é domesticar essas plantas para que possamos oferecer um produto, uma nova opção agrícola para o agricultor. Ele, por sua vez, vai conseguir produzir uma matéria-prima de qualidade, que vai fornecer para a indústria transformadora, e ela, por sua vez, vai alcançar muito mais gente. Não é? Essa é a ideia. E você falou desse elo, né? Quer dizer, que lá na natureza é um novo elo, não é o elo só do extrativista, né? Eu sempre tenho dificuldade, os raizeiros, etc. Converso com eles em diversos mercados, me interesso, acho muito bacana ver toda aquela diversidade ali de sugestões, porque o raizeiro é também meio médico, né? Ele já dá a receita ali, ele recomenda conforme o diagnóstico já da pessoa, não precisa de tomografia, nada, ele já fala o que é para tomar. Mas a dose, né? Eu sempre falo, mas como é que ele sabe a dose? Como é que ele sabe o teor, né? É uma coisa real que as pessoas têm que se interrogar, né? Que é até perigosa. Muitas plantas, se você errar na dose, no chá, você pode ter problema, né? Com o fígado, com o intestino, você pode ter um monte de problema de alergia, tudo, né? Então, também, o produto natural, ele tem esse outro lado. Quer dizer, mesmo quando ele chega na sua casa, né? Claro, um chazinho de hortelã, tudo bem, né? Mas você tem coisas que são preocupantes. A dose é um tema muito sério e a dosagem correta, você precisa de ciência, precisa de conhecimento científico. E esse elo com a indústria, ele funciona? As indústrias se interessam? Existem exemplos que você pode dar para nós, não é? De como a indústria já tem um elo de ligação com a produção de plantas medicinais no Brasil? Você teria um pouco exemplos de coisas que começam a acontecer? Quando a gente fala do uso popular, né, então são medicamentos que realmente estão à disposição. A dose vai variar conforme a planta que vai ser usada, não é? Então tem guacos que não tem cumarina, tem guacos que tem muita cumarina, tem guacos que tem a metade da cumarina daquele que tem muito. Então, os remédios às vezes vão funcionar, às vezes não vão funcionar, mas são conhecimentos populares, e a população, 80% da população usa esses medicamentos. Eles são muito importantes porque é a única fonte de medicamentos e de acesso a medicamentos que a população, 80% da população brasileira tem e faz. Então, não podemos desprezar isso, ainda mais porque o conhecimento popular serve de base para as pesquisas científicas, né? Então, o acerto do conhecimento popular, né, a planta está indicando que funciona, as comunidades têm usado, é uma pista para a pesquisa científica. Isso é bastante importante. Mas quando a gente fala de fitoterápicos, os fitoterápicos, então, são medicamentos aprovados pela Anvisa, e eles não são medicamentos de uma classe diferente dos medicamentos tradicionais, né? Os fitoterápicos, inclusive, são alopáticos, né? Eles são considerados medicamentos alopáticos. Eles passam pelos mesmos testes que os medicamentos tradicionais. Não é uma coisa de segunda classe, os fitoterápicos. Então, é o mesmo processo: ensaios clínicos, ensaios pré-clínicos, duplo cego, ensaios clínicos, tudo isso é igual. A gente muitas vezes desconhece que 30%, cerca de 30% dos medicamentos
comercializados no mundo, eles têm origem numa planta medicinal. Tem origem, às vezes, a molécula é usada, a molécula que está na planta é usada diretamente, ou muitas vezes a molécula que está na planta é usada como ponto de partida para algumas transformações para que chegue no mercado. 30%, então, os digitálicos, remédios para o coração, eles são de planta medicinal. Anestésicos vêm de plantas medicinais. Anticonvulsivantes são de plantas medicinais. Muitos medicamentos oncológicos vêm de plantas medicinais. Então, isso é uma outra realidade. Esses medicamentos, por exemplo, digitálicos, não podem ser usados pela população, porque a dose curativa e a dose letal são muito próximas. Se a pessoa errar, ela morre. Então, por isso que é necessário que a dosagem seja exata. E para ser uma dosagem exata, quem faz isso é apenas o laboratório, não é? Então, é um mercado muito grande que tem que ser um pouco separado, né? O mercado do uso popular, dos raizeiros, que é e o mercado dos fitoterápicos, que já envolvem plantas com aprovação da Anvisa. Agora, nós estamos já caminhando para o fim do programa aqui, o tempo passa rápido. Quais são os desafios, gente, olhando um pouco para o futuro, que você tem como pesquisador, que essa área de fitoterápicos, essa área de produtos naturais voltados para a medicina enfrenta? Quais são os grandes desafios que a gente precisaria evoluir para avançar mais nisso? Eles são de ordem burocrática, o problema é as normas do CEGEM, é a falta de dinheiro. O que é? Quais são? Dá para resumir um pouquinho? Eu sei que é complexo, mas para as pessoas verem, para isso deslanchar, o que precisa acontecer? Olha, o que precisa é uma cultura, porque esse assunto é um assunto pluridisciplinar. Mais que ele deve ser trabalhado interdisciplinarmente, né? Então, são farmacêuticos, são químicos, são farmacólogos, são médicos, são biólogos, são agrônomos. Então, são muitos os profissionais envolvidos no desenvolvimento de um medicamento. E nós não temos, eu acho que o nosso principal problema é a falta de cultura em trabalhar em equipe. E quando nós temos uma equipe já com os mesmos profissionais, já é difícil. Agora, com profissionais tão diferentes, é bastante difícil. Então, muitas vezes, o que eu falo, o químico não entende. O que o químico fala, eu não entendo. Bem, como deveríamos prosseguir, eu acho que as leis melhoraram, né? O CEGEM criou bastante problemas, mas agora está mais fácil, né? Novas normas, então está funcionando muito melhor. Mas eu acho que o nosso grande problema é um problema mais cultural, porque trabalhar com desenvolver um fitomedicamento envolve muitos profissionais diferentes. Então, são biólogos, são agrônomos, são químicos, são farmacólogos, farmacêuticos, médicos. E nós temos uma dificuldade em trabalhar em equipe, né? A nossa cultura tem uma dificuldade muito grande em trabalhar em equipe. Quando a equipe é composta por diferentes profissionais, fica mais difícil ainda esse trabalho. Então, desenvolver um fitomedicamento é um trabalho mais que pluridisciplinar, é um trabalho interdisciplinar. E nós deveríamos adquirir essa cultura para poder trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é o principal fator. Se a gente tiver esse entendimento, nós podemos fazer das nossas plantas, de muitas plantas, medicamentos importantes para o mundo todo e
oferecer para os agricultores novas opções agrícolas também. Olha, Ilho, eu agradeço muito sua participação aqui no Brasil Verde. Acho que foi um programa bem diferente, vai interessar muito as pessoas e convido vocês a estarem de novo conosco aqui na semana que vem. Até lá! Muito obrigado, Evaristo, pelo convite. Foi um grande prazer essa nossa conversa. Muito obrigado. Até!